salvos avançar, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, avante, pois, sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar, nosso Rei gentil. Vamos, missionários, ser todos nós, pedindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos comemorando 64 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Nós vamos falar sobre alguns dos benefícios que Jesus conquistou na cruz para nós. E as 4 doutrinas quadrangulares, ou as 4 fases do Evangelho de Jesus Cristo, é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. E primeiro ele veio para salvar. Por isso na nossa bandeira começa de baixo para cima, porque ele salva. E depois ele batiza com o Espírito Santo. E depois ele cura. E ele ainda tem uma promessa. Ele vai voltar. E ele vai buscar. Eles vêm buscar a todos aqueles que se haviam perdido. E eu vou falar um pouquinho sobre um fio escarlate. Escarlate é uma cor vermelha. Vocês sabem. Mas o tema é o fio escarlate. E antes disso eu vou contar uma historinha para vocês, que eu acho que todos nós já conhecemos, uma historinha de 2 irmãozinhos, uma menininha e um menininho que se perderam na floresta. Nós já conhecemos essa história, mas é bom sempre nós lembrar. Quem não conhece, essas crianças foram para a floresta e elas levaram pão para comer, mas elas tiveram uma ideia: vamos espalhar o pão para a gente não se perder na volta. Só que quando elas voltaram, os passarinhos tinham comido o pão. E elas ficaram perdidas. Mas alguém bondoso, um amigo muito querido, encontrou elas e trouxe de volta para casa. Aí elas tiveram outra ideia: vamos voltar para a floresta. Mas dessa vez, vamos picar bastante papel. E vamos seguir pelo caminho e vamos jogar papel aonde a gente passar, vamos jogar papel. E elas fizeram isso. Só que quando elas voltaram, o vento tinha levado o papel. E elas se perderam novamente. E novamente um amigo bondoso e querido encontrou elas e levou elas de volta para casa. Aí elas tiveram outra ideia.
foram lá na máquina de costura da mãe e acharam um novelo de fio escarlate. E a ideia delas foi essa. Quando eles chegaram em casa, a mãe recebeu eles com um belo de um sorriso e feliz porque eles conseguiram chegar em casa. Queridos, esse fio escarlate, ele está no mundo inteiro. E tanto o pecador, o pior pecador, como o mais santo, pode encontrar ele. A hora que quiser, pode encontrar esse. Quem é esse fio escarlate que eu estou falando? É a história da redenção do Salvador Jesus Cristo, que veio para morrer por nós. Queridos, se nós pegar a nossa Bíblia e abrir ela, e um lápis de cor vermelho, e começar a sublinhar ela, do começo até o fim, nós vamos encontrar o fio escarlate aqui dentro. Nós podemos abrir ela e selecionar os versículos, e nós vamos encontrar esse fio escarlate. Encontramos todos os dias, nós encontramos pessoas, homens, mulheres, jovens, se perguntando por que Jesus morreu, por que ele tinha que morrer? Para mim ser salvo, por que eu tenho que ser salvo? Por que eu tenho que ir para o céu? Não podia outra pessoa morrer? E por quê? E às vezes até os salvos têm os porquês. Temos muitos porquês na vida. Mas era preciso que isso acontecesse. Porque se ele não morresse por nós, o fio escarlate não nos levaria de volta para a casa do Pai. Então foi preciso que Jesus acontecesse isso. No Velho Testamento tem muitos versículos, mas eu vou citar só um para vocês. Está escrito assim: como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Que bom, irmãos, ver que Isaías falava de Jesus Cristo, não falava dele, e não falava de outra pessoa, ele falava de Jesus Cristo. O fio escarlate que nos leva até o Pai. Jesus nasceu. E João, e agora ele já estava com 30 anos e foi lá no Jordão para João batizá-lo. E quando João viu Jesus, ele olhou para o céu e ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E Jesus foi batizado. E Jesus começou o seu ministério. E ele curou, purificou, ele limpou, ele perdoou, ele alimentou multidões, ele abençoou crianças, ele curou leprosos. E chegou o tempo de Jesus morrer. E Jesus disse: para isso eu vim. E ele não precisava morrer, ele poderia ter escapado daquele dia.
Ele poderia ter ido para outro lugar, mas aquela noite, lá no Getsêmani, ele se reunia com os discípulos. E ele orava por mim e por você, irmão. Ele não estava lá por causa só dos discípulos. Era por mim e por você que ele se encontrava lá. Ele podia ter rejeitado, ele podia ter negado, mas ele não quis fazer isso. E ele serviu uma ceia para os discípulos. E ele disse: bebam deste cálice, pois ele simboliza o meu sangue. Quem não comer deste pão, quem não beber desse cálice, não tem parte comigo. E os discípulos com certeza ficaram horrorizados, porque ele falou: minha carne, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue. Mas nós sabemos disso hoje. Qual é o significado do corpo e do sangue de Jesus? Glória a Deus. E os acontecimentos, irmãos, se aceleraram. E os soldados vieram e prenderam Jesus. E levaram ele até Pilatos. E lá, naquele grande salão, ele ouvia os gritos de crucifica-o, crucifica-o. E aqueles gritos entravam pelo corredor e lá nas ruas. O povo gritava: crucifica-o. Então os soldados vieram, tiraram Jesus de lá e levaram com açoites para cumprir o que diz na palavra: pelas suas pisaduras nós fomos curados. E levaram Jesus lá para o Gólgota, lá no monte. E lá, irmãos, começou outro trabalho. Pegaram martelos e pregos e começaram a talhar as mãos e os pés de Jesus. E grandes gotas de sangue caíam de lá. Colocaram aquela coroa de espinho na testa dele e começou a sangrar. E este sangue era o fio escarlate que estava tecendo para salvar eu e você. Louvado seja Deus pela cruz. Graças a Deus que há poder no sangue de Jesus. Queridos, você pode ter cometido o pior dos pecados, o mais grande, o mais feio. Mas Jesus, Ele pode deixar a tua alma mais branca do que a neve. Ele pode fazer isso hoje. Creia, querido. Creia. Ame essa causa de Cristo, irmãos. Receba Jesus na tua vida. Diga: Jesus, eu quero. Eu quero. O Senhor fez isso por mim, então eu quero, Senhor. E lá na cruz ele reuniu todos aqueles fios escarlates. E ainda veio um soldado. E com uma lança, cravou no peito de Jesus. No coração de Jesus. E já não tinha mais sangue. Só tinha um pouquinho de sangue misturado com água. Jesus morreu por nós. Ele suportou a condenação por nós. Então pegaram ele, sepultaram. Mas ele disse: ainda que eu morra, eu vou viver. E 3 dias depois ele ressuscitou por nós. E quando ele levantou dentre os mortos, irmãos, e ele subiu ao céu. E ele está lá na frente do trono de Deus, mostrando as mãos e os pés e o seu lado ferido. E quando alguém diz, você já escutou com certeza, essa pessoa não vale nada, esse é um pecador, esse vai na igreja, mas olha tudo que faz, não adianta ir na igreja. Escutem bem, Jesus está lá no trono, na frente do Pai e diz: eu morri, eu paguei o preço. Pai, olha minhas mãos, olha os meus pés,
Olha o meu lado ferido, eu paguei o preço por essa vida. Poupe elas. E quando o diabo vem e fala nos nossos ouvidos, não olha para aquele lá. Olha o jeito dele. E aquele lá, aquele parente lá, está lá naquela festa, então eu também não vou. Deus está falando. Jesus está lá falando com ele. Eu paguei o preço por aquela alma. Eu paguei o preço por elas. O fio escarlate correu por aquelas almas. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus não rejeitou nós. Jesus poupou a nossa vida. Ele não nos rejeitou. E eu quero dizer para você nessa manhã, segure o fio escarlate. Pegue ele. Pegue ele. E não deixe jamais. Porque ele poupou você. Se quer chegar em segurança na casa do Pai Eterno, ele está lá com a janela aberta, esperando você, com as luzes acesas, esperando você. Então segure no fio. Segure, que o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bom dia, paz seja com todos. Dando continuidade ainda às celebrações e agradecimento a Deus pelo aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Dentro da visão da Aimee Semple McPherson, vocês viram que nós estamos caracterizados a roupa que ela usava para pregar. Ela usava o uniforme para pregar e eu entendo que ela era uma mulher preocupada e com a sua maneira de se posicionar diante do público. Então ela nunca estava com uma roupa sensual, ela estava sempre com uma roupa que chamava a atenção das pessoas a olharem para aquilo que ela estava falando. E por isso nós estamos assim hoje. Mas eu quero falar sobre a terceira doutrina, que é o batismo com o Espírito Santo, na cor amarela. A bandeira foi feita por ela mesma, pelas suas próprias mãos, cortada, costurada e desenhada. E dentro dessas 4 cores, que você recebeu um papelzinho aí para você levar para sua casa, né, esse xerox, você tem ali já um esboçozinho, alguma coisa sobre o que a gente está falando aqui, para que você tenha com você esse material. O batismo com o Espírito Santo, na visão que a Aimee coloca, ela entende que o fio de escarlate, conforme mencionado numa brilhante ilustração aqui pela pastora Aide, ele conduz a pessoa a Jesus e ela entende que Jesus é o Salvador da vida dela. E aí, na visão de Aimee, ela ensina sobre a cura divina, que Jesus não apenas quer conduzir através da salvação, mas fazer com que a pessoa permaneça sofrendo e doente, mas ele veio como médico que cura. E vimos aqui o testemunho que a Elis conta sobre o homem que Jesus curou, quando ele fez lama no chão. Então ele trouxe cura e mostrou isso curando. E quem aqui já foi curado alguma vez por Jesus, dê um glória a Deus. Quem de nós não experimentou o que é ser curado? Quem de nós algum dia não recebeu um milagre dele? Todos nós recebemos. Mas ser salvo, ser curado, também não é uma segurança total para permanecer com Jesus. É preciso, dentro da visão da Aimee Semple McPherson, é preciso receber um poder para permanecer com Jesus. E esse poder, dentro da visão dela que ela prega, ela usa aquilo que a Bíblia ensina em Atos dos Apóstolos. Quando todos estavam reunidos num determinado lugar, por ordem de Jesus, os discípulos foram lá, e desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. E numa historinha que a Aimee fala, numa das pregações dela, ela fala sobre quando uma pessoa vem questionar ela e pergunta para ela: escuta, por que esse poder? Por quê? Por que as pessoas oram em línguas? Eu estava na escola bíblica dominical, olha o que uma pessoa questiona a pregadora. Eu estava na escola bíblica dominical e o nosso ministro, ele estava
dando aula. E depois que terminou a aula, nós viemos para o templo e você começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, cujo poder eu já tenho, dizia aquela aluna. Mas acontece que naquele momento em que eu estava orando, de repente eu ouvi a voz do meu professor do lado. E ele também está orando em língua estranha. E daqui a pouco você pergunta, quem foi batizado com o Espírito Santo aqui? E eu vi ele levantar a mão e dizer que ele foi batizado. E eu vi ele lá para frente. E aí me fala para ela, e por que você está me perguntando isso? Ou por que você está questionando isso? E responde a aluna, porque ele é meu professor. E ele ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E eu fui tão abençoada em todas as aulas que ele ministrou. E eu fui muito abençoada, eu não compreendo como ele estava fazendo isso. Ele nunca se interessou pelo Espírito Santo? E aí me cita, ele nunca parou de trabalhar porque ele não tinha o Espírito Santo. Mas ele nunca deixou de buscar o Espírito Santo. E hoje evidenciou-se na vida dele o falar em línguas. E aquela aluna fica impressionada como o desejo de uma pessoa de receber o poder de Deus não impede ela de trabalhar, de fazer algo para o Senhor. Então, na visão de Aimee, todos os cultos dela tinha batismo com o Espírito Santo. Tinha cura, centenas, vocês viram as fotos, e milhares de pessoas. Nós preparamos algumas fotos ali, numa das fotos que você vai ver nos murais, se você já viu, não sei se você já viu, você vai perceber que são centenas de pessoas deitadas em macas, uma do lado da outra, que eram trazidas dos hospitais, eram trazidas dos manicômios, pessoas doidas, amarradas, e estavam todas ali na hora do culto, e a Aimee estava pregando, e depois ela orava, e todo aquele povo se levantava daquelas macas, e iam para casa caminhando. Ninguém voltava para casa, ninguém voltava para o hospital, ninguém voltava para casa doente. Eles voltavam curados, porque a oração era uma oração tão fervorosa, tão movida por esse poder do batismo com o Espírito Santo, que Deus manifestava poder e glória. Diga aleluia. As pessoas eram curadas, as pessoas eram batizadas com fogo. E aí, em cada culto, ela perguntava, quantos aqui receberam o batismo com o Espírito Santo? E ela já sabia. Todos os cultos eram 6, 12, 20, 30, 40, 50 pessoas que começavam a orar em outras línguas e se manifestavam dizendo, eu recebi o poder do Espírito Santo. Mas sabe o que fazia essas pessoas receber esse poder? O desejo de ser ungido por Deus de uma forma sobrenatural. Uma vontade de orar em língua estranha como uma experiência nova de vida. A Bíblia fala em vários textos da palavra do Senhor, e eu tenho um que eu gostaria de compartilhar, que está em Atos 19:2, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, e isso está nos temas das mensagens de Aimee. E ele chegou e começa a pregar naquela cidade, e ele percebe que a igreja está fria. Todo mundo está parado, estagnado, olhando para Paulo pregar. E eles ficam assim, nossa, ele prega tão bonito, como ele está falando legal, como essas palavras são joia. Mas eles não estavam tendo um avivamento. E o Paulo começou a se preocupar enquanto ele pregava. Aquilo começou a mexer dentro dele e falou assim, eu acho que o Espírito Santo não chegou aqui ainda. E ele continuou a pregar, mas aquilo continuou na mente dele. E ele começou a se questionar, eu acho que o Espírito Santo não está aqui. Porque essas pessoas não estão sentindo o calor da presença de Deus. E a Bíblia fala que, dentro desse texto, o apóstolo Paulo, quando ele conclui a pregação, ele pergunta, alguém aqui é batizado com o Espírito Santo? E ele se surpreende, porque todos levantaram a mão e falaram, nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Nós não tivemos essa experiência, não conhecemos a Ele. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento, Paulo chama todos para frente e ele ora por eles. E ele fala com ousadia, com autoridade, ele diz, Deus,
Eu quero ver essa igreja cheia do batismo com fogo e orando em língua estranha, como algo que o Senhor derramou lá no Pentecoste, e eu tenho, e eu quero que eles tenham também. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas, elas abriram o coração e disseram para Jesus naquela hora: eu quero, nós queremos esse poder, nós queremos orar em línguas estranhas, nós queremos esse batismo com fogo. E quando Paulo estende a mão e começa a tocar e orar sobre eles, diz a palavra de Deus que eles começaram a falar em outras línguas e a glorificar a Deus, cheios do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo está trazendo uma mensagem nova? Não, ele está trazendo a presença que Jesus trouxe à terra, um avivamento sobre a humanidade, e esse avivamento está em Cascavel, está aqui nessa igreja, está na minha vida, está na sua vida, e se você ainda não foi, você pode ser, porque ele está aqui para ser derramado sobre você. Quem crê, diga glória a Deus. Era uma preocupação da Aimee. Ela desejava isso na vida das pessoas, porque ela percebia que quando uma pessoa era batizada com o Espírito Santo e orava em outras línguas, essas pessoas ficavam mais, a comunhão delas com Deus era mais intensa. Elas se aproximavam mais de Deus e elas eram mais desejosas de servir a Deus. Elas se preocupavam muito, muito, muito em servir, porque aquele arder no coração delas, através do batismo com o Espírito Santo, queimava em seus corações. E a Aimee via que quando ela colocava pessoas a orar, ela estabeleceu uma torre de oração, naquele templo que vocês viram a foto, que depois a gente vai continuar a deixar as fotos aí para você ver, no telão, e você vê lá fora também, tem várias fotos. Mas ela construiu uma torre de oração, e essa torre de oração, ela funcionava 24 horas por dia. E sabe, irmãos, aquelas pessoas que eram curadas pela oração dela, eram as pessoas que mais desejavam vir lá naquele momento, naquele tempo. Elas escolhiam o tempo e vinham orar. E vinham ali, ficavam de joelho, orando e falando com Deus e glorificando a Deus. E a Aimee percebia que quando as pessoas desciam de lá daquela torre de oração, elas vinham para a igreja e elas participavam do culto, e era só glória a Deus e aleluia que saía da boca delas. O que você entende por isso? Um avivamento de Deus. Algo sobrenatural de Deus que vinha dentro da pessoa, de tal forma que elas não conseguiam se controlar. E é esse o poder que Deus quer derramar aqui sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós estamos preparando uma sala no segundo andar do prédio. E essa sala, ela vai ser a nossa torre de oração. Já era para estar pronta essa sala, mas a gente acaba às vezes priorizando algumas coisas e deixa o essencial de lado. Mas nessa semana do aniversário da IEQ Brasil, Deus me despertou e conversamos com o pastor sobre isso, porque nós precisamos orar mais. Esta igreja precisa voltar a ser o que ela era, no avivamento, no fogo, no poder, e crente cheio do Espírito Santo de Deus. E para isso nós vamos estabelecer essa sala, que ela pode começar amanhã a partir das 12 horas, se você quiser vir, a sala já vai estar preparada para você vir. Qual pastor, eu posso passar lá 3 horas da tarde e orar? Pode vir lá e vai orar. Pastora, se eu for lá 8 horas da noite, pode. Até meia-noite você poderá escolher um horário e vir ali, vai ter um som, e você vai orar e vai receber o poder, e você vai dizer: eu quero esse poder, porque eu também quero ser usado por Deus, eu também quero ganhar minha família para Jesus, eu também quero esse avivamento, e Deus vai fazer na sua vida. Você crê que o batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural para mover o nosso coração? Diga glória a Deus, diga aleluia. Curva a sua cabeça. Quero orar para que volte esse desejo, Senhor, esse desejo, Pai, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é um fogo que arde em nosso coração e que nos deixa esperto, que nos prepara para a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que for selado com o fogo do Espírito Santo, ele será uma pessoa preparada, aonde Satanás não vai enganar, não vai mentir, não vai trapacear, porque o fogo do Espírito
Espírito Santo na vida dele, acende uma chama, aonde ele é conduzido aos verdadeiros mananciais de água viva, aonde o Senhor tem preparado as bênçãos para toda a sua família, para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Amém. Manhã maravilhosa, estudando a palavra. Você pode pensar assim: nossa, esse símbolo eu já sei qual é o significado dele. Mas é bom relembrar como foi importante surgir em cada vida aqui a vida de cada guerreiro do passado. Eu quero citar aqui a terceira doutrina do Evangelho Quadrangular, onde ela é azul, uma cor linda, representada também pelo cálice, que quer dizer a cura divina. Amém? Não posso aqui deixar de citar um texto que me chamou muita atenção, por mais conhecido que seja, que está em João 9. Aquele homem, eu me coloquei no lugar dele, prostrado à beira do caminho, cego, não tinha esperança, solitário. Você pode se colocar no lugar dele, qual era o sonho maior de poder ver? Mas Jesus contou com aquele homem, olhou a ele: homem, espere, eu vou te curar. Ele tinha convicção do milagre que ele iria realizar na vida daquele homem. Você já pensou, assim como eu, que ele fez um milagre ilustrado? Ele se abaixou, pegou a lama, colocou em seus olhos e automaticamente ele foi curado. Mas como sempre, todos os que são usados para fazer algo para o Senhor são apedrejados, certo? Assim não foi diferente com o grande Jesus. Os fariseus, quem curou? Jesus? Aquele hipócrita? Aquele bebedor de vinho? Mas, por aquele milagre ter acontecido, ele não quis saber de nada. Bem, eu não sei disso. O que eu sei é que eu fui curado. Eu não via, mas hoje eu vejo, e aleluia por isso. Quando eu penso nessa frase, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos crido nessa palavra? Eu vou citar a vida de uma grande missionária, não como uma idolatria, mas como admiração. Essa semana foi algo sobrenatural. Eu acho que para cada um de nós que começou a estudar um pouquinho da palavra e da vida da igreja e dessa grande mulher, a Aimee McPherson. Às vezes a gente acha que é missionária, a gente não é missionário. Eu fico analisando a vida dela e pensando a grande intimidade que essa mulher tinha com o Senhor, que tudo que ela era abordada por pessoas, ela sempre tinha uma palavra de sabedoria para devolver. Tudo pelo amor. Quero citar aqui uma situação que ela passou, abordada por um homem. Ele disse: você não acha que Deus nos manda a doença para fazer de nós melhores cristãos? E ela disse para o homem: eu quebraria a perna de um filho para que ele não saísse? Eu cegaria a vista de uma filha para que ela ficasse só próximo? Jamais cegaria. E não tentaria cegar pela força, mas sim pelo amor. Você pode imaginar o quanto o Senhor fica: filho, vem aqui, filho. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Filha, vem aqui.
e às vezes viramos as costas. Aí nos machucamos. É prova. Foi o Senhor que permitiu isso. Jamais. Ele nos trata pelo amor. Nós conquistamos as nossas vitórias, a nossa cura através da nossa fé. É a nossa fé que nos traz próximo do Senhor e alcançamos as nossas vitórias. Hoje, comemorando aqui 64 anos da Igreja Quadrangular. Eu, 16 anos que estou aqui. Olho para trás e vejo a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Foi fácil? Não. Tem sido fácil? Não. Mas eu tenho em meu coração que eu preciso estar pronta. Os dias estão aí, apertados, justos. Os sinais estão em toda parte. As pessoas que ainda não servem ao Senhor entram em desespero. Mas nós estamos aqui. E eu não me canso de dizer aquela palavra que está na vida de Jonas. Perdão, Noé. Vocês podem imaginar o quanto Noé ouviu? Será que foi muito fácil ele começar a construir a arca ali e colocar todo aquele povo para dentro? Não, não foi. Mas ele tinha convicção de obedecer à voz de Deus e colocar em prática tudo o que o Senhor estava ensinando. Eu, olhando a vida da Aimee, eu tenho falado: Senhor, faça-me crescer uma missionária devido ao coração de Deus. Me usa conforme o teu querer. Tantas pessoas morrendo por falta de uma visita nossa, de levar a cura até uma cama, um leito. Quantas pessoas que necessitam e precisam aceitar Jesus antes da morte. Eu deixo aqui essa palavra para nós podermos refletir o que estamos fazendo para o Senhor. Seja usado, o Evangelho é simples, não é detalhado. E Ele não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele conta conosco. Amém? Que sejamos curados através de uma simples oração, um simples toque da nossa mão. E levamos a fé nessa manhã no nosso coração, que dias melhores virão. Amém? Deus os abençoe. Nós vamos falar sobre a quarta visão da Aimee, que é a segunda vinda de Jesus. Eu não estaria aqui, irmãos. Eu chorei quando eu vi o Haroldo Willis, o primeiro pregador do Brasil, que veio lá da igreja da Aimee. Ele saiu, porque esses missionários faziam ITQ, hoje ITQ, né? Na época dela era a escola de líder, era o DBQ. E ela preparava esses líderes naquela escola e mandava eles ir. Vai pregar o evangelho, vai ganhar almas, porque estava no coração dela, ganhar almas. E dentre esses obreiros, um veio para o Brasil, que foi o Haroldo Willis, que você ouviu ali, ele pregando a primeira mensagem que ele pregou no Brasil, falando um português arrastado ainda. Mas ele trouxe a primeira mensagem e depois de 40 anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular trouxe ele ao Brasil. Eu estava lá naquela convenção em Balneário Camboriú, quando ele começa a chorar e ele fala: há 40 anos atrás eu estive aqui e eu comecei essa igreja aqui. E agora ele faz assim com a mão e mostra. Nós estávamos em mais de 10 mil pastores naquela convenção. E a glória do Senhor encheu aquele lugar, porque aquele homem soube pregar. Ele soube ser submisso e obediente às 4 visões que a Aimee ensinou ele. Que é a visão, que é a doutrina quadrangular. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus voltará. E dentre essas visões, a quarta, que é a visão Jesus voltará, eu volto a repetir. Eu não estaria aqui. Eu não serviria a um Jesus que eu saberia que eu não teria recompensa e que não valeria a pena.
eu só estou aqui e eu sirvo a Ele como você, porque nós sabemos que um dia Ele voltará. A gente está firme, irmão, porque a gente sabe, Ele voltará. E nós precisamos estar, como a Aimee pregava muito, ela trazia uma visão sobre a noiva. Então ela dizia nas suas pregações que a igreja é a noiva e que Cristo é o noivo. Ela enfatizava muito isso, como a própria palavra de Deus nos diz, que a igreja é a noiva. E numa determinada ocasião das suas pregações, ela fala que ela estava viajando de trem e daqui a pouco ela começou a ouvir barulho diferente dentro do trem. E ela pensou assim, só pode ser uma noiva que está entrando dentro desse trem. E daqui a pouco ela percebeu barulho, ela começou a ouvir barulho, e eram os arroz que jogavam nos vidros, e jogavam arroz no trem, porque a noiva havia entrado. E então tinham os senhores ingleses e americanos, sentados naquelas poltronas do trem, todos lendo seus jornais e ali fazendo alguma atividade ou escrevendo, mas todos eles paravam de fazer o que eles estavam fazendo naquele momento, para levantar os olhos e ver a noiva que estava passando. Porque todos queriam ver o brilho da noiva, o cabelo da noiva. Eles queriam ver o vestido da noiva. Eles queriam ver a belezura que estava aquela noiva. E então todo mundo começava a se alegrar e sorrir dentro do trem, porque uma noiva estava passando e havia um camarim preparado para ela dentro daquele trem. Havia uma sala VIP para ela. E ela estava adentrando aquele trem. E ela estava indo lá porque o noivo já estava lá dentro. E era uma surpresa para ela. Então a Aimee, ela cita em suas pregações o quanto ela via a alegria das pessoas quando a noiva entrava. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que nós somos a noiva de Cristo. E que nós precisamos adornar nossa alma, embelezar nossa alma. Porque esse corpo, quando Jesus voltar, esse corpo não vai subir para o céu. A Bíblia diz que nós teremos um corpo incorruptível, aquele corpo que Jesus ressuscitou. Quando ele saiu daquele túmulo e ele adentrava aos lugares sem bater na porta, ele não precisa pedir, você não precisa pedir para um médico abrir o seu peito para que Jesus entre ali no seu coração. Jesus vai entrar no seu coração sem que você faça nada, apenas creia. Ele entra no seu coração. Da mesma maneira que ele entra no seu coração, você vai entrar no céu um dia. A Bíblia Sagrada diz que você vai ter um corpo incorruptível. A Bíblia diz que nós, como a noiva de Cristo, precisamos estar preparada. E eu tenho alguns textos aqui que eu anotei, Colossenses, capítulo 1, 26 e 27. Eu gostaria de pedir para o moço colocar para a gente ali. Colossenses 1, 26 e 27, bem na hora que ele levantou para sair, eu fiz ele voltar lá na cadeira. Vamos ler o que diz esse texto, Colossenses. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você entendeu que quem é batizado com o Espírito Santo não consegue ficar com a boca fechada? Aleluia. Você sempre tem que estar falando alguma coisa, ou um amém, ou um glória a Deus, ou um aleluia, sempre tem que estar saindo da sua boca, porque o Espírito Santo é aquele que arde em seu coração. Quem está entendendo isso, diga amém. Se Jesus vai voltar, o que você está fazendo para se preparar? O que uma noiva faz? O que uma noiva faz para o dia do seu casamento? Ela se prepara. Nós não sabemos quando será esse casamento nos ares. Quando será esse momento que Jesus vai voltar? Mas ele já falou. Quando rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, irmão contra irmão, amor de muitos esfriando. Todas essas profecias de Jesus já se cumpriram. E o pior momento está acontecendo agora no mundo inteiro, aonde as células malignas terroristas estão estabelecidas em todos os lugares do mundo para matar em nome de Deus. Terroristas que não aceitam que uma pessoa diga eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Eles estão matando. E como você está
se preparando para esse momento. A gente não sabe quanto tempo vai viver. A gente não sabe aonde vai estar e quem vai estar por perto daqui para frente. A coisa está ficando cada vez pior, mais perigosa. Você não sabe se lá dentro da escola onde o teu filho está estudando, todos que entram lá são pessoas que você pode confiar. Quem vai imaginar uma pessoa vestida normal e com uma bomba debaixo da roupa e simplesmente aciona o dedo, se mata e mata tudo que está por perto? É isso que Jesus disse que ia acontecer nos últimos tempos. Pode colocar, querido. Primeiro, Colossenses 1, 26 e 27. Só esse versículo eu quero ler com os irmãos, a gente vai estar orando. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Esse mistério é a revelação de que Jesus vai voltar e que muitos não entendiam. E começam a entender e começam a aceitar que Jesus realmente vem buscar a igreja. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Olha ali, ó, fecha, a esperança da glória. Esperança da glória. Qual é a nossa esperança, irmão, estar aqui na igreja hoje de manhã? É a glória, é a vida eterna. Luta, dificuldade, mas eu tenho uma esperança. Eu vou morar na glória. Eu vou morar no céu. Estão me criticando? Estão zombando de mim? Não importa. Levante a sua cabeça. Obrigada, irmão. Esperança da glória. Quando alguém criticar você e falar assim, o quê? Você virou crente, virou evangélico, você está indo na igreja, o quê? Você ficou maluco? Você fala assim, é que eu tenho uma esperança de que eu vou morar no céu e eu estou me preparando para isso. Você entende isso, irmão? Diga amém. Na visão de Aimee, era essa a preocupação que ela tinha. De que adianta conduzir o povo a Jesus, levar eles a receber o batismo com o Espírito Santo, serem cheios de poder, serem curados, serem totalmente curados, abençoados, e não se preparar para ir para o céu, e não entender a quarta visão, que são essas mensagens que temos pregado, e que você sabe, que você ouve, que Jesus vai voltar. E quando a gente vê alguma coisa lá na internet, lá no Facebook, que alguém fica postando, né, os corpos sendo arrebatados, tem muita gente que passa ligeiro ou exclui, porque não quer nem ver. Se Jesus voltar agora, como é que eu estou preparada para me encontrar com Ele nos ares? Eu não fiz nada, eu não me batizei, eu não orei, eu não fiz campanha de oração, eu não me santifiquei, eu não busquei, eu não tive o temor de Deus, eu falei mal das pessoas, eu critiquei pessoas, eu falei mal do meu pastor, eu falei mal da minha pastora, eu não olhei para a minha veste para cuidar das minhas vestimentas, eu fiquei olhando coisinha ao meu redor e eu não estou preparado, o que vai acontecer comigo? Era essa a visão dela. A Aimee pregava com ousadia e dizendo, nós costumávamos ler histórias sobre o príncipe encantado, dizia ela, que vinha galopando em seu cavalo e salvava a noiva da prisão, levava embora. Mas essa é a história do casamento nos ares. Esse velho mundo estava preso na cela do pecado e das trevas. Jesus Cristo veio e, montado em sua graça, em sua fé e a sua misericórdia, Ele veio ao nosso encontro uma vez. E agora virá a segunda vez. Ele veio a primeira vez e nos soltou das garras do inimigo. E nos libertou do pensamento que nos fazia sofrer, nos libertou da raiva, nos libertou do ódio, nos libertou do pecado, nos libertou do vício. Ele fez tudo isso, mas a segunda vez Ele vai vir para nos salvar e nos levar para a Nova Jerusalém, onde as ruas, a Bíblia diz em Apocalipse, que as ruas são de ouro e os muros são de cristal. A Nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para nós, não é aquilo que algumas seitas por aí pregam, que vai ser aqui nessa terra, e que aqui Jesus vai vir, e que vai formar uma cidadezinha aqui. Você acha, com todo esse terrorismo, com todo esse pecado que está crescendo, homossexualismo, lesbianismo e tantas bebedeiras,
sujeira e droga e pecado e coisa errada. Você acha que haveria um lugar aqui na terra para Jesus vir formar uma família de novo? Ele já formou a família dele está aqui. Eu e você pertencemos à família celestial. Nós somos o povo lavado, escolhido pelo Senhor para morar na Nova Jerusalém. Diga aleluia. Fica de pé, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Mas eu não posso sair daqui nessa manhã sem fazer aquilo que a Aimee fazia. Eu gostaria de saber se tem alguma pessoa aqui nessa manhã que não entregou a sua vida para Jesus ainda, ou que você está se sentindo, olha pastora, se Jesus vier nesse momento, eu não estou me sentindo noiva. Eu estou me sentindo que o meu vestido precisa lavar ainda. Meu sapato não está nos meus pés. Eu estou sem adorno. Eu não estou como uma noiva bonita. E eu preciso me preparar. E talvez você queira fazer um voto nessa manhã com Deus. E dizer, Deus, eu preciso me preparar. Porque o noivo vai vir a qualquer momento. E eu quero estar preparado. E se você quiser fazer isso, você pode fazer nessa manhã. Talvez você se desviou do caminho do Pai. Você se batizou lá numa outra igreja. E daí ficou procurando igreja. Deixa eu achar uma igreja que dê certo comigo. Deixa eu achar um pastor que dê certo comigo. Deixa eu achar um grupo de diácono que eu me encaixe lá. Deixa eu achar um grupo de louvor perfeito, aonde eu possa estar lá. E aí você fica para lá e para cá procurando um lugar para você se adequar. Você corre o risco do noivo vir e soar a trombeta e você não está preparado, você não está pronto, porque você ainda está inseguro sobre o lugar aonde adorar. E é isso que Jesus quer fazer nessa manhã. Ele quer te dar segurança. Ele é o noivo. Ele é o noivo que vem buscar a noiva é você. E Ele está aqui nessa manhã para purificar a tua alma, purificar teu coração. Ele não quer que você sofra. Ele veio para te ajudar. Ele não quer que você carregue fardo. Ele veio para te aliviar. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu quero te convidar a fechar os olhos e pensar em Deus. Talvez você nessa manhã precise se reconciliar com Ele. Talvez você sinta no seu coração o desejo de, eu preciso me reconciliar, eu não posso deixar o tempo passar. Eu estou deixando e isso eu corro o risco de não entrar no céu. E eu não quero isso para a minha vida. E você precisa fazer essa oração hoje, não perca a oportunidade. Você pode orar agora aí onde você está e dizer, Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu quero melhorar, eu quero voltar a sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. E você pode orar aí com a tua boca, falar com Ele. E talvez você não entregou seu coração ainda para o noivo. Talvez você ainda não se sinta a noiva, a igreja noiva, porque você não faz parte da igreja. E você fica pensando, mas eu não sou a noiva, porque eu ainda não entreguei meu coração para o noivo. Mas eu quero dizer para você que o noivo, ele está batendo a porta do seu coração. E ele quer fazer de você uma noiva linda, uma pessoa linda, uma noiva preparada, uma igreja sarada. Ele quer curar as feridas do seu coração. Ele quer curar aquilo que o diabo te marcou para te fazer sofrer. Ele quer curar você nessa manhã. Abra sua boca e comece a orar a Ele. Comece a buscar a ajuda dEle. Fala com o Senhor. Se está tudo bem com você, então abra a boca para glorificar o nome dEle, para exaltar Ele, para orar em língua estranha. Se tiver alguém do teu lado, vai ouvir você falando, orando em língua, e ela vai desejar isso também. Por quê? Porque é uma experiência que Deus está derramando nessa época. Esses dias são os dias que mais nós precisamos de intimidade com Deus. Você pode ser um cristão autêntico do seu jeito, mas nós precisamos viver o jeito de Deus. Aleluia, oh aleluia. Você pode ser tocado pelo Espírito do Senhor. Jesus está aqui para curar as tuas feridas, para curar teu corpo. Ele está aqui para salvar a tua alma. Ele está aqui para te preparar, para você receber poder do Espírito Santo. Ele está aqui. Receba o que você precisa nessa manhã. Receba a tua cura. Nós oramos para que o Senhor te curasse nessa manhã. Nós oramos para que você se alegrasse nessa manhã. Receba, 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 meu irmão. Deus preparou esse dia para você vir aqui, porque você é um especial para Ele. Você é um filho querido. Você é uma filha
família querida. Oh, não deixe nada tirar essa convicção daquilo que Deus tem para você. Receba, continue orando, continue adorando, adorando ao Senhor, adorando a Ele com a sua boca, com o seu coração, com os seus lábios. Ele não está preocupado com a quantidade de pecado que você cometeu. Ele quer você de volta ao caminho do Pai. Você precisa nessa manhã entender que Deus te ama, e por causa desse amor Ele enviou Jesus para te salvar, e Ele está aqui nessa manhã para salvar a tua alma. Entregue a tua vida, entregue o teu coração para Jesus, entrega, porque Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Nunca mais você vai se sentir um perdido, mas vai se sentir uma ovelha que tem um aprisco, que tem um bom pastor, Jesus Cristo, o bom pastor. Ele cuida de você. Levante as suas mãos e comece a exaltar a Deus, a glorificar a